lá. Nessa comunicação, eu pretendo trazer dois estudos de caso que fazem parte da minha pesquisa de pós-doutorado, que desenvolvo no programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nessa pesquisa, eu venho tentando compreender impactos que a preparação da cidade no Rio de Janeiro para os mega-eventos em equipamentos e ações no âmbito da memória coletiva. Especialmente eu venho tentando entender como que movimentos sociais vêm se apropriando de uma gramática e de determinados usos da memória coletiva como defesa de direitos e divulgação de processos de violência e de usurpação de direitos. Primeiramente, assim, é importante contextualizar assim, a cidade do Rio de Janeiro nesse momento, que vinha sendo isso, a gente pode recuar, eu estou recuando lá nos anos 90, no início dos anos 2000, que era uma cidade ou estado do Rio de Janeiro como um todo, era lido nacionalmente ou localmente como um estado em crise, em sua economia, e essas ações no âmbito dos mega-eventos, assim, essas propostas e projetos, na época foram entendidos como ações que poderiam vir para alavancar a economia e trazer benefícios, especialmente para a cidade do Rio de Janeiro. No entanto, o que a gente percebe é que naquele momento, boa parte dos projetos e ações se organizavam em torno do que alguns estudiosos, especialmente o geógrafo David Harvey, entende na chave do empreendedorismo urbano, na ideia de requalificação urbana, em projetos de obras, intervenções urbanas que partem de uma ideia assim, de não política, assim, de um projeto único de cidade, um projeto que não agrega, que não reconhece os conflitos sociais, as desigualdades sociais e os diferentes interesses que envolvem os atores e especialmente os movimentos sociais das cidades. Naquela época ainda, isso a gente pode, e aí a gente já pode avançar um pouco para os anos de 2010, 2012, 2014. Naquela época, no próprio processo de preparação para os mega-eventos e nas ações subsequentes, os próprios já haviam movimentos sociais, intelectuais, especialistas que já divulgavam, que já falavam naquele momento, numa ideia de cidade de exceção, ou seja, uma situação onde havia uma ideia, uma colocação, uma ideia de um respeito às leis, muito embora muitas das leis que a gente já tinha naquele momento já vinham sendo desrespeitadas, especialmente, por exemplo, quando a gente... Bom, então, os dois estudos de caso que eu vou trazer aqui hoje, para essa comunicação, um é o estádio do Maracanã, e minha tentativa aqui é tentar captar como que os movimentos sociais se apropriaram, no caso de defesa do Maracanã, das políticas de memória, e aí especificamente assim, no que cabe às políticas de tombamento. E o segundo estudo de caso que eu pretendo trabalhar é o Museu das Emoções, ou seja, tentar compreender como que o Museu das Emoções, que é um museu, um equipamento de memória, foi desenvolvido, foi criado numa parceria entre os movimentos sociais e a universidade, assim, e assim tentar compreender como que esses movimentos sociais se apropriaram dessas políticas de memória, de ações no âmbito da memória, como um ativo na defesa de direitos. Então, o estádio do Maracanã ele foi construído para a Copa do Mundo de 1950, foi organizada, construída e realizada aqui no Brasil, e na época houve um forte debate sobre quais as características do estádio. O projeto Vitorioso foi o projeto que entendia que o estádio deveria ser administrado pelo poder público, localizado próximo ao centro da cidade, num local de fácil acesso, para que facilitasse e incentivasse a ocupação desse equipamento urbano pelas diferentes classes sociais da cidade. Esse projeto Vitorioso, então, gerou um imaginário para o estádio num caráter popular, muito assim,
ao cotidiano da cidade, e que se notabilizou, né, pela perspectiva de monumentalidade da massa, né? Assim, nós temos então, nesse momento, nos anos 80, né, uma tímida aproximação, né, assim, das políticas de patrimônio, de memória no Brasil, dos descendentes de africanos, que de alguma forma favoreceram, né, assim, ações como, por exemplo, de pensar o tombamento do Maracanã, que foi efetivamente, né, já nos anos 2000, dentro dessa ideia do caráter popular do estádio, né? Então, um termo que foi muito usado quando o tombamento nos anos 2000 é a ideia de monumentalidade da massa, né? Essa foi uma das justificativas para o tombamento, de chamar a atenção, né, para que o que caracterizava o estádio é a ideia de ser um lugar onde as massas tomaram para si aquela arquitetura monumental, né? E é isso que se pensou nessa expressão de monumentalidade da massa. Bom, o tombamento acontece em meio a uma série de obras e intervenções que já vinham afetando muito drasticamente já o estádio, né, com a supressão da Geral, demolição da arquitetura, da marquise. Isso é um processo um pouco mais complexo e longo, que não dá aqui para, nesse momento, né, assim, por conta do tempo, a gente aprofundar. Bom, mas o que a gente pode já discutir aqui, né, e trazer, acho que tem mais, né, tem a ver com, mais especificamente com o que eu pretendo discutir, é que nesse momento grupos diversos, né, movimentos sociais que já vinham em curso aqui no Rio de Janeiro, como estavam sendo tocadas as obras de preparação para a cidade, se apropriaram então dessa política de tombamento, né? Esses movimentos de contestação, né, acionaram a Defensoria Pública da União, e a Defensoria Pública da União assim acionou o IPHAN, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Federal, né, o cuidado, né, o trato com o patrimônio cultural. Então, graças, né, por ser um bem tombado, servisse de forma mais efetiva na proteção do bem. Bom, tentando resumir, né, muito e finalizar já de alguma forma, assim, a gente já pode dizer o seguinte, que as leituras diversas, né, apontam que o estádio em si foi completamente descaracterizado, né? Sendo que o estádio ele engloba, né, outros equipamentos, né? Tanto que o que foi tombado, né, é o que se chama do complexo esportivo do estádio do Maracanã, né, que engloba também um parque aquático, em, em uma pista de atletismo, o Maracanãzinho e né, que fica ainda dentro do complexo esportivo, né? Quando as obras vinham acontecendo, né, obras era de demolir esses outros equipamentos urbanos que estão dentro do complexo, que os movimentos sociais vinham lutando, fazendo uma série de ações, consegue mapear, e o que a gente conseguiu observar na época e que a gente consegue mapear hoje, é que esses equipamentos, então, graças ao processo de tombamento e de acionamento da defesa, assim, foi a conquista da manutenção, pelo menos, desses equipamentos urbanos. Embora a pista de atletismo tenha sido destruída, as arquibancadas, né, tipo, e a escola municipal conseguiram, bom, os movimentos sociais conseguiram, então, que se permanecesse de pé, que não fossem demolidos para a construção de estacionamentos. Terceira leitura, que foi uma vitória, na época, desses movimentos sociais, que, de alguma forma, conseguiram se apropriar, então, dessas políticas, dessa política de tombamento público, ou seja, dessa política pública de tombamento, para a defesa, assim, né, do que se entendia como sendo mais justo, né, que seria a manutenção de equipamentos esportivos urbanos, para que não fossem demolidos, né, esses equipamentos esportivos. Bom, vou falar agora sobre o Museu das Emoções. O Museu das Emoções ele surge a partir do movimento de resistência da comunidade da Vila Autódromo contra um processo de remoção que vinha ocorrendo. Os moradores, né, a comunidade da Vila Autódromo, os moradores foram, né, lá morar no final da década de 60, início da década de 70, e desde a década de 90, né, que a comunidade sofre com tentativas de remoção. Essas tentativas foram intensificadas nos anos 2000, né, especialmente a partir da preparação da cidade para os mega eventos.
É importante contextualizar um pouco que a comunidade da Vila Autódromo fica situada num território de expansão imobiliária, né, visando o mercado das classes médias e altas. E na localidade, né, na proximidade de onde fica a comunidade da Vila Autódromo, é, é onde foi instalado o Parque Olímpico. Né. No entanto, né, assim, embora tivesse esse projeto, né, essa tentativa de remoção, né, houve forte mobilização social para como uma resistência, né, para a manutenção da comunidade da Vila Autódromo no seu território. A partir, né, como resultado de uma dessas mobilizações, onde teve associação, né, das lideranças locais, né, com intelectuais e acadêmicos, né, militantes da museologia social aqui no Rio de Janeiro, a gente viu, né, surgir, né, o Museu das Emoções. Então, o Museu das Emoções ele surge dessa perspectiva da museologia social, né, que busca dar voz, né, que busca dar espaço, né, assim, a comunidades e a setores da sociedade que normalmente não são valorizados nos museus tradicionais. Né. Então, boa parte, né, do que é entendido como um acervo, né, do Museu das Emoções, embora ele seja compreendido como um museu a céu aberto ou como um museu de percurso, vem de algumas esculturas que foram realizadas e construídas na época por alunos de um curso de arquitetura, que construíram a partir dos escombros e num diálogo com a comunidade, né, algumas estátuas que foram deixadas, né, no território da onde havia, né, uma série de casas. Né. É importante aqui também trazer, né, ela foi extremamente reduzida, né, de aproximadamente 600 famílias, só 20 permaneceram no local, com 20 casas, né, que foram construídas e tal, a partir do processo de resistência dessa comunidade. Então, o que o Museu das Emoções ele visa hoje, né, busca hoje, trazer, né, não deixar que essa memória da luta, do processo de resistência dessa comunidade seja apagada. Então, o museu ele surge, né, ele é entendido como um museu de percurso, onde placas foram fixadas, com visitas guiadas, a comunidade, alguns moradores, né, caminham com os visitantes no terraças públicas, num diálogo, né, desses visitantes, e dentro dessa perspectiva, né, de diálogo, essas memórias do processo de resistência. E hoje o Museu das Emoções também ele se entende, né, e compreende como sendo um espaço de trazer, né, e agregar também e fortalecer outros movimentos de resistência contra o processo. Então, de concluir, né, dizendo que esses dois estudos de caso que eu trouxe, eles são ilustrativos, né, de como os movimentos sociais vêm se aproximando ao se apropriar, né, de uma política pública, como foi no caso do Maracanã, no caso do tombamento. Os movimentos sociais também demonstram, né, como as políticas, né, e do que se entende como patrimônio cultural e como que isso pode ser, né, apropriado na defesa da justiça social. No caso do como que os movimentos sociais se apropriam de novas concepções, de novas teorias, né, produzidas, né,